Audiência amiga do Pensar Economia, muito bom dia. Estamos no ar agora para tratar dos assuntos de economia que foram destaque nos últimos dias, aqui no nosso canal do YouTube do Pensar Piauí. Hoje, com o programa Pensar Economia, semana que vem faremos o Pensar Segurança Pública. Vamos tratar aqui de alguns temas que foram destaques na economia nesta semana. Mas antes de entrar nos primeiros assuntos, eu queria pedir para você que está me ouvindo, dá um cliquezinho aí, um joinha no seu computador, melhor dizendo, faça sua inscrição se você ainda não é inscrito no nosso canal e recomende nosso canal, o canal do Pensar Piauí, para um amigo seu, para seus amigos e peça para assistir o Pensar Economia toda quarta-feira, escalonado com o Pensar Segurança também às quartas-feiras. Numa quarta-feira, Pensar Economia, na outra, Pensar Segurança. Então vamos lá, vamos começar. É com uma noticiazinha do início do mês de junho. Naquela ocasião, o deputado federal do PT do Piauí, Merlong Solano, foi para frente de um posto de gasolina em Teresina e gravou um vídeo. Nós transformamos essa ação do deputado numa notícia e ela dizia o seguinte: Merlong Solano cobra fiscalização sobre o preço da gasolina em Teresina. O texto diz o seguinte: o deputado federal Merlong Solano se pronunciou sobre a recente redução do preço da gasolina anunciada pela Petrobras e aproveitou para chamar a atenção da população de Teresina e das autoridades para uma possível distorção dos valores cobrados nos postos da capital. Na terça-feira, 3 de junho, a Petrobras reduziu em 5,6% o preço da venda da gasolina A para as distribuidoras. Segundo a empresa, o valor médio passará a ser de 2,85 centavos por litro, uma queda de 17 centavos, 0,17 reais, 17 centavos. No entanto, Merlong alerta que nem sempre essas reduções são repassadas aos motoristas. Abre aspas. Eu te convido a ficar de olho para ver se o preço da gasolina vai cair nos postos de Teresina. Fecha aspas, disse o parlamentar. O deputado relatou ainda uma preocupação recorrente em suas viagens pelo interior. Abre aspas. Tenho observado que cidades distantes da nossa capital vendem gasolina mais barata que Teresina, sendo que os postos da nossa cidade não precisam pagar certas despesas, como o preço do frete, por exemplo. E por que Teresina vende gasolina mais cara? É preciso investigar, disse Merlong Solano. Ele defende uma fiscalização mais rigorosa e transparente dos preços praticados pelos postos da capital. De fato, Merlong precisa mesmo ter uma fiscalização. Mas aqui há um cartel de postos de gasolina, eles se fecham ali entre eles e impõem um preço para o consumidor dos derivados de petróleo que compram seu diesel, sua gasolina, seu álcool ali naquele posto. Não sei se a fiscalização é o suficiente. Gostaria que meus economistas estivessem aqui, eu nem expliquei aqui, mas estou fazendo Pensar Economia hoje só porque o professor Acilino Madeira teve que viajar para João Pessoa, na Paraíba, de última hora, não pode estar conosco hoje aqui, e o Sebastião Carlos está dodói em casa, se recuperando aí de uma gripe. Na próxima edição do Pensar Economia, eles estarão aqui comigo. Mas eu queria perguntar a eles, se eles aqui tivessem, que mecanismo que a gente teria, além da fiscalização, para exigir que os empresários de gasolina ganhassem apenas um percentual sobre a venda e não se aproveitassem de reduções que a Petrobras coloca no preço do combustível para ganhar além daquele percentual, para ganhar sempre mais.
sempre repassando para o consumidor ou os custos totais daquele serviço ou alguma benesse que acontece durante o processo, como essa agora de redução de preço feita pela Petrobras. O consumidor de Teresina realmente é usurpado na sua condição de consumidor pelos donos dos postos de combustível. Aqueles mesmos que, em certas ocasiões, fazem um tal de dia sem imposto, aí vendem um tantinho assim de gasolina num preço menor. Para quê? Para pressionar o governo contra o pagamento de imposto. Porque empresário e deputado do Centrão, daqui a pouco nós vamos tratar disso, é duas raças que não gostam de pagar imposto. Eles querem as benesses de um governo, eles querem as benfeitorias de um governo, mas na hora da sua parte, para o bem social, eles se ausentam. Então foi esse o nosso primeiro assunto, preço do combustível em Teresina, alertados todos nós que fomos, pelo deputado Merlong Solano. Quero agora tratar de um outro tema, o, entre aspas, rombo da Prefeitura de Teresina. Nós tratamos disso ali mais atrás, na sexta-feira da semana passada, com uma entrevista com o vereador Dudu, de Teresina, que vai presidir a CPI do rombo de Teresina. Mas, para situar o problema, eu trago agora uma notícia publicada hoje pelo 180 Graus, através do jornalista Rômulo Rocha. O título diz: a suspeita de que rombo na Prefeitura de Teresina está inflado pela gestão Silvio Mendes. E o texto do Rômulo diz o seguinte: dívidas sim, mas nem tantas e nem da forma como estão sendo alardeadas de uma maneira que causa temor, assim pensam alguns, dentro da própria CPI da dívida e alguns signatários do requerimento de criação daquela Comissão Legislativa Investigativa. Então, dívidas sim, mas nem tantas e nem da forma como diz Silvio Mendes. Continua o Rômulo aqui no seu texto. Um dos objetivos da CPI criada para apurar a dívida do município de Teresina é buscar evidenciar o suposto rombo nas contas públicas, que o suposto rombo nas contas públicas está inflado e até montantes oriundos de empréstimos junto a bancos que vêm de gestões passadas e figuram como de longo prazo, inclusive que foram comemorados quando obtidos, a exemplo dos 200 milhões junto ao BIRD, que foi uma dívida feita pela Prefeitura ainda na gestão Firmino Filho para a recuperação do bairro Lagoas do Norte. Um dos questionamentos, então, a partir dessa premissa de que o rombo está inflado, é o que ganharia um gestor público, ou seja, Silvio Mendes, ao informar montantes bilionários em contas públicas a pagar, incrementadas por outras que são dívidas normais de um ente municipal. O que ele ganharia ao se expor em público, sendo ele o porta-voz de um suposto caos fabricado, como se hoje, meio do ano, fosse janeiro, quase o período da posse. A interpretação é que pode haver também, no volume da dívida calibrada, um viés estratégico político advindo do Palácio da Cidade para justificar uma inoperância inicial e assim evitar desgastes do governo, posto que ele ganhe seu prumo, se é que ele vai ganhar. Nesse montante de quase 4 bilhões que a Prefeitura propaga como eventual dívida, estão incluídas de forma aglutinadas as dívidas de longo prazo, num total superior a 1,8 bilhões. Continua aqui o texto de Rômulo, no 180 graus, e ele finaliza: de todo modo, essas suspeitas anunciadas pelo prefeito também estão no radar da CPI, daí seu importante papel, se bem conduzida. A CPI da dívida promete investigar o elevado volume de dívidas acumuladas
parte delas originadas em gestões anteriores à do doutor Pessoa, que foi o último gestor antes de Silvio Mendes. É muito bem-vinda essa CPI da Câmara, porque a gente vai confrontar. O Rômulo diz aqui que a interpretação deste volume de dívida calibrada é de um viés estratégico da Prefeitura para justificar a inoperância. E eu concordo plenamente com isso. Está com 6 meses de governo, os garis estão de greve, a cidade está completamente suja. Há pouco tempo tinha uma choradeira aí da área da saúde, hospital ameaçando fechar, alegando que não recebia recursos do poder municipal. Transporte público, né? Nem adianta falar, porque é um problema insolúvel em Teresina com essa gestão que está aí, porque é uma gestão que já esteve, Silvio Mendes já foi prefeito de Teresina, está com 6 meses e ele não fez outra coisa a não ser dar a faixa exclusiva dos ônibus para táxis e mototaxistas. Transporte público, ação zero. Então, o que faz depois de 6 meses? Vai para a imprensa, chama a imprensa, diz que tem uma dívida bilionária, diz que o doutor Pessoa deixou insanável as contas da prefeitura, se justifica botando a culpa em terceiro. Nós ouvimos o vereador Dudu, que nem eu disse no início deste tema, e ele vai falar para você como é que será a atuação da CPI, qual a expectativa dele com relação a isso. Antes da fala do Dudu, estou aqui esperando o resultado dessa CPI e se for aquilo que a gente está pensando, esclarecimentos por parte do prefeito de Teresina, Silvio Mendes, sobre essa história de virar público e dizer que tem rombo na prefeitura e dentro desse rombo, inclusive, prestações de empréstimos feitos, que não é um rombo, é uma conta que a prefeitura tem incorporado dentro das suas despesas, que efetivamente não pode ser contabilizado como um rombo da prefeitura. Rombo é roubo, conforme o Dudu vai falar daqui a pouco. E dívida de banco não é roubo. Pegou emprestado, tem que pagar, e aí escalona-se em vários meses. Ouvindo aqui a palavra de Dudu, presidente da CPI da dívida da Prefeitura de Teresina. Vamos lá, Dudu. A CPI está no início, mas você tem muita experiência no Legislativo de Teresina. Eu te pergunto, dá para acreditar nos números, no déficit que o prefeito Silvio Mendes apresenta? É aquilo mesmo? Olha, eu digo sempre o seguinte, Oscar, eu sou contador por formação. Quando o prefeito apresenta um rombo de 3 bi, que agora já chega na casa dos 4 bi, é um número muito fictício. Porque, na minha opinião, rombo é roubo. Dívida normal, a gente chama isso de déficit e despesa corrente. Por quê? Porque a prefeitura ela não é de um CPF. A pessoa não tinha um CPF na gestão dele e nem o Silvio vai ter um CPF na gestão dele. Os dois são CNPJ, então não tem descontinuidade de serviço da gestão do Pessoa para a gestão do Silvio. Foi um desastre a gestão do Pessoa? Óbvio, a cidade viu isso, tanto é que as urnas falaram mais alto. O Pessoa teve menos de 10% dos votos na cidade. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos exatamente demonstrar para o povo de Teresina. Lá apresenta um número, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. 226 milhões de reais de despesa com terceirizadas. Ora, se isso fosse um rombo, ainda está se aprofundando o rombo, porque essas mesmas empresas que têm esse rombo e essa despesa de 220 milhões da gestão passada, elas estão sendo pagas rigorosamente em dia, agora em janeiro, fevereiro, março, abril, na gestão do prefeito Silvio. O que é que a gente vai querer saber? Se esse dinheiro, o serviço, foi efetivamente prestado. Despesa com consignado. O que é isso? A prefeitura recolheu empréstimo de servidor do município e não repassou para as entidades, as instituições financeiras, e pegou esse dinheiro e se apropriou dele e desviou. Queremos saber isso. Então, isso é rombo. Isso aí é rombo e roubo. Um empréstimo de 500 milhões do Banco do Brasil é legítimo.
Tem empréstimo da gestão do Firmino, como o Lagoa do Norte. E pense no empréstimo que é bem, e caiu muito bem para Teresina. A zona norte hoje de Teresina é uma zona belíssima, graças à intervenção do Lagoa do Norte, que é esse empréstimo ainda da gestão do prefeito Firmino. E está lá como rombo. Então, nós queremos trazer à luz os números para daí explicar para o povo de Teresina o que é rombo, o que é déficit, o que é legítimo. E se a gente encontrar na investigação algum desvio de conduta, algum desvio de finalidade e de roubo, apresentar quem foram, quem são e mandar os órgãos de controle e a justiça tomar as providências. Audiência amiga do Pensar Piauí, de volta aqui, depois da fala do Dudu, nós vamos trazer o tema nacional, aquilo que tem, digamos assim, parado o Congresso Nacional, se é que o Congresso Nacional se movimenta alguma vez na vida, né? Aliás, se movimenta para o seu benefício próprio e para beneficiar o andar de cima da sociedade brasileira, para beneficiar os ricos, conforme nós vamos ver daqui a pouco. Mas o tema é o ajuste das contas do governo. Fernando Haddad, titular da Fazenda do governo Lula, fez as contas e viu que ia precisar de dinheiro agora, em 2025, e o dobro do que ia precisar agora vai precisar em 2026. Fez uma proposta de reajuste do IOF, Imposto de Operações Financeiras. E aí foi uma gritaria medonha no Congresso. O governo está querendo aumentar impostos, sendo que quem mais paga IOF é a classe alta brasileira. Mas a versão que os deputados do Centrão e os deputados bolsonaristas passavam era que o governo estava aumentando imposto para todo mundo. E vai lá e vem cá e negocia, e o Fernando Haddad apresenta outra proposta, mantendo algumas coisas do IOF e acrescentando outras, como a taxação de empresas de apostas eletrônicas, as famosas BETs, e de empresas de fintechs, esses bancos virtuais, que você procura a sede deles na cidade e não encontra, só encontra eles na internet. Então, a Haddad resolveu taxar esses serviços, apostas eletrônicas e bancos de internet. E, de novo, uma grita do Congresso Nacional. E aí, nesse processo, algumas máscaras caem. O ex-BBB Gil do Vigor, ex-Big Brother, mais um economista, uma pessoa que tem muita influência pelo comportamento dele na internet junto à sociedade brasileira e que até então era muito favorável às políticas públicas dos governos de esquerda, deu a louca no Gil do Vigor e ele gravou um vídeo revoltado com a taxação de LCI e LCA. A audiência sabe o que é LCI e LCA? Nem eu, mas nós vamos ver aqui. O economista e ex-BBB Gil do Vigor, que vive de dinheiro aplicado, até porque você não sabe quando o Gil levanta, para que escritório ele vai, para que empresa ele vai, para que indústria ele vai produzir algo de positivo para o Brasil naquele dia. Então, ele vive de dinheiro aplicado e é sempre festejado pelo governo por ser bastante popular. Esse economista direcionou sua metralhadora contra o Ministério da Fazenda para fazer a defesa, sabe de quem? Do trabalhador, da dona de casa? Não, ele foi fazer a defesa dos especuladores. Gil criticou duramente o novo pacote tributário apresentado pelo ministro Fernando Haddad, que propõe 5% de imposto de renda sobre as LCI. Vamos explicar. Linhas de crédito imobiliário. E a LCA, linha de crédito do agronegócios. Investimentos até agora isentos no Brasil. Veja só, eu já disse aqui no Pensar Piauí,
O agronegócio é uma atividade que comprou o sistema de televisão aberto no Brasil, para falar bem dele. Então, toda noite o telespectador brasileiro vê alguém que faz alguma coisa que tem a ver com o agronegócio, que o agro é pop, que o agro é tech, que o agro... Mas o agro, além dessas coisas todas, não paga nada. O empresário do agronegócio não tem absolutamente responsabilidade social nenhuma nesta terra que Deus deu. Você trabalha, você vai para o seu local de trabalho e no final do mês o seu imposto vem tirado do seu contra-cheque, olerite, folha de pagamento, seja lá como é que você chama. Você vai no comércio, faz alguma compra, você paga seu imposto. Agora, o empresário da fazenda, aquele que aparece com aquele cinto, aquela fivela, aquela bota, aquele chapelão, que não vende para o mercado interno, que só vende para o mercado externo, aquele que diz que é o responsável pela economia brasileira, pelo crescimento dela, não paga absolutamente nada de imposto no Brasil. Assim é fácil ser grande. Assim é fácil ser pop, ser tech, sem responsabilidade social. E é esta figura que o Gil do Vigor, revoltado com a proposta feita por Fernando Haddad, vai a público falar para os seus seguidores, que são milhões, contra uma medida que taxa quem já ganha muito. A medida não mexe com o pequeno. A medida é para os que ganham muitos. Mas aí o Brasil é um país que não é para amadores. Aí há uma gritaria contra os impostos, como se os impostos que o governo está propondo abarcasse toda a sociedade, e isto não é verdade. Aí você tem a figura do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que negociou a exaustão com Fernando Haddad, com o próprio Lula, a aprovação desses projetos na Câmara. Mas aí, quando chega lá, no dia seguinte das negociações, o Hugo Mota muda de posição. E na segunda-feira dessa semana, ele coloca em votação um pedido de urgência para o projeto que revoga o decreto do presidente Lula sobre o IOF. Aquela proposta que o Fernando Haddad tinha elaborado para o IOF, o presidente da Câmara, na segunda-feira, reúne os deputados e aprovou um pedido de urgência para revogar aquele decreto. Quando o pedido de urgência é aceito, pronto, acabou a situação. O deputado voltou ali e está finalizada a discussão sobre aquele assunto. E foi isso que a Câmara fez na noite da segunda-feira. Derrubaram o projeto do IOF do governo Lula. 346 votos contra o projeto e apenas 97 a favor dele. Quero destacar que da bancada piauiense votaram contra o governo Lula os deputados Átila Lira, não há novidade nisso. O deputado Júlio Arcoverde, não há novidade nisso. O deputado Jadiel Alencar, não há novidade nisso. Mas 3 outros deputados, eu quero que a audiência preste bem atenção no nominho deles e quem são. Marco Aurélio Sampaio, filho do Temístocles, vice-governador, aliado do Partido dos Trabalhadores. Castro Neto, filho do Marcelo Castro, senador eleito com voto do PT,
o próprio Castro Neto, assim como o Marco Aurélio Sampaio também, e principalmente o deputado Júlio César, do PSD, velho conhecido da política piauiense. Eu escrevi ontem um artigo falando do deputado Júlio César, onde eu dizia que ele é a figura notória para explicar aquela expressão filhote da ditadura. É a mais perfeita tradução para aquilo dali, o Júlio César. Filhote da ditadura, criado pelo golpe militar de 1964. Foi prefeito biônico indicado pelos generais de Brasília para a cidade de Guadalupe, aqui no interior do Piauí. E por lá se manteve na chefia daquele executivo por vários mandatos, até ascender a política estadual e agora a política nacional. Júlio César pleitia ser candidato a senador na chapa do PT, com o apoio do Rafael Fonteles e com o apoio do ministro Wellington Dias. Mas na hora do pega pra capar em Brasília, ele vota contra o Lula. Os petistas do Piauí, votando em Júlio César para o Senado, vão estar votando num senador que acompanhará o presidente Lula nos projetos que ele enviar num provável novo mandato dele à frente da presidência da República, ou Júlio César, eleito pelos petistas do Piauí para o Senado, lá no Senado votará, como fez segunda-feira agora, contra os interesses da nação? Eu pergunto, mas eu não tenho dúvidas da resposta. Bom, esse comportamento é do Júlio César, mas não é só do Júlio César. Eu falei aqui do Castro Neto, eu falei aqui do Marco Aurélio Sampaio, e são muitos lá. Esses são os nossos conhecidos aqui do Piauí. Mas o Centrão e a bancada bolsonarista, eles estão em Brasília para transformar a administração do Lula num caos. O discurso dos oposicionistas do Centrão e da bancada bolsonarista, que ecoa a cobrança por austeridade do governo Lula com cortes em benefícios sociais e aumentos do salário mínimo e aposentadoria, não passa de bravata e chantagem. Esse texto é da revista Fórum de hoje. E isso ficou comprovado na sessão de terça-feira de ontem, em meio à derrubada de mais de uma dezena de vetos do governo Lula. A gente está cansado de ver na televisão, né? Os caras vão para lá com aquela cara de austeridade e falam que o governo precisa cortar gastos. Como se o cortar gastos fosse assim: o Lula está comendo demais no Palácio da Alvorada, corta o gasto da comida. O Lula está pegando muito dinheiro emprestado, corta esses gastos. Os gastos que essas pessoas, toda empanada, vão para a televisão e falam que o governo está gastando demais, é gasto com o SUS. O governo gasta com o SUS, comprando equipamento, contratando pessoal, construindo hospital. Aí os deputados do Centrão, liderados pelo Hugo Mota, dizem que o governo está gastando demais. Esse gastar demais deles tem a ver com educação, com dinheiro para colocar as crianças do Brasil no rumo da educação. Essa história de gastar demais que eles alegam tem a ver com os benefícios da Previdência Social, com as aposentadorias, com as pensões, com o benefício de prestação continuada. Eles querem que corte ali. Eles não querem que anualmente o salário mínimo tenha uma elevação igual ou superior à inflação. Eles querem arrochar o salário mínimo. Aí, para isso, eles não usam essa expressão arrochar o salário mínimo, mas eles dizem, o governo precisa cortar gastos. Agora vamos continuar aqui no texto
para ver o que esses caras que alegam que o governo precisa cortar gasto, o que eles fazem. Essa chantagem do Centrão e da bancada bolsonarista fica explícita em duas medidas aprovadas pelos parlamentares ontem à noite, que turbinam os gastos públicos para abastecer os caixas de campanha em 2026. É isso mesmo. Chega na televisão e diz, olha, o governo tem que cortar gastos, mas aí chega na Câmara e aprova a elevação de gasto público na área eleitoral. No projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2025, o parlamento rejeitou trecho para vincular o montante de despesa do fundo partidário ao crescimento real da receita de exercícios anteriores. O governo propôs limitar o aumento do fundo partidário, que já é de 1,3 bilhões de reais, a no máximo 2,5%, seguindo as regras do arcabouço fiscal. No entanto, o Congresso derrubou essa medida do governo e aprovou a vinculação desse aumento a partir do reajuste pela inflação. Aumentar salário mínimo pela inflação, não, mas aprovar o aumento do fundo partidário pela inflação, sim. É isso que os liderados pelo Hugo Mota fizeram. É isso que o Centrão faz. É isso que a bancada bolsonarista faz. A medida aprovada ontem à noite turbinou o fundo partidário em 164,8 milhões de reais. Ou seja, o governo terá que cortar investimentos para dar mais dinheiro aos partidos. Porque o cofre é um só, o dinheiro está lá. Se você precisa colocar mais dinheiro no fundo partidário, no fundo eleitoral, você tem que tirar da saúde, você tem que tirar da educação, você tem que tirar do social. E foi isso que os liderados pelo Hugo Mota aprovaram na noite de ontem, o aumento do fundo partidário. Noutra frente, esse mesmo Congresso desafiou o Executivo e o Judiciário, que por meio do ministro Flávio Dino, busca dar transparência às emendas parlamentares, as famigeradas emendas parlamentares, que durante o governo Bolsonaro abasteceram o chamado orçamento secreto. Em votação simbólica, ontem, o Congresso aprovou a versão substitutiva do projeto de resolução do Congresso Nacional, apresentado pela mesa diretora das duas casas e relatada pelo bolsonarista Eduardo Gomes, que busca driblar as regras impostas pelo Judiciário e turbinar emendas parlamentares. Na prática, essa medida votada e aprovada ontem impõe pagamento de emendas como despesas discricionárias do Poder Executivo e avança sobre o orçamento da saúde, liberando o uso de emendas indicadas por comissões e bancadas estaduais para o pagamento de funcionários das prefeituras na área, contrariando o entendimento do Tribunal de Contas. Se diz que aquilo dali é a casa do povo brasileiro, mas não é. Aquilo dali é a casa da elite brasileira. Aquilo dali é a casa dos exploradores do Brasil. Aqueles deputados ali são prepostos pelo agronegócio, pela Faria Lima, pelos especuladores. Ali não é uma casa de produção, ali é uma casa de especulação, de defesa da especulação. Há uma centena de bons parlamentares, há uma centena de parlamentares que estão preocupados com os destinos da nação, mas na grande maioria, ali é uma corja
é um recinto de ratos que roem a economia brasileira, levando à aprovação de leis sempre em benefício daqueles que já ganham muito. Agora, dizem que o finado Ulisses Guimarães tinha uma frase que era a seguinte: não está gostando dessa legislatura? Espera a próxima para tu ver. Embora Ulisses tenha dito isso, eu sempre confio. Eu sou um vivente que tem muita esperança. Então eu estou aqui com uma esperança de que a sociedade brasileira saiba, em 2026, renovar aquelas casas, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, no sentido de eleger, de colocar lá pessoas comprometidas com o povo brasileiro e não com o rentismo, com a especulação, com aqueles que não produzem efetivamente nada para a nação brasileira. Pensar Economia vai ficando por aqui. Quarta-feira que vem, nós voltamos com Pensar Segurança. Vamos discutir polícia, medidas de segurança pública em Teresina, no Piauí e no Brasil. E daqui a 15 dias de volta, aí sim, com os meus amigos Acilino Madeira e Sebastião Carlos, para mais um Pensar Economia. A todos um bom dia e até a próxima quarta-feira.